dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Valdir Cunha Júnior e sou médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Junto com o professor Adilson Ramage, nós vamos transmitir a vocês, principalmente aos residentes, tá, de anestesia, e aos assistentes, isso para vocês terem uma noção do funcionamento, tá, da ultrassonografia. Muito bem. Quando nós procuramos fazer, né, os bloqueios regionais, nós devemos ter em mente algumas coisas. Primeiro, nós precisamos fazer uma programação daquilo que a gente pretende fazer. Isto é, nós devemos ter o conhecimento da anatomia e da sonoanatomia da região a ser bloqueada. Por que a gente fala assim? Porque a anatomia, tá, nós temos que fazer uma imagem tridimensional. Tá? O ultrassom ele vai nos dar uma imagem bidimensional, isto é, nós temos que pensar num conjunto, tá, de profundidade, de localização, de onde que está. Mas nós temos que ter em mente não aquela figura de anatomia que a gente tem na literatura, mas sim, nós temos que colocar uma imagem tridimensional na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, tá, é ter o conhecimento do nosso alvo. Tá? Saber conhecer as técnicas de bloqueio regional. Quais são as suas indicações, contraindicações, as complicações e saber tratar quando houver um evento adverso. Tá? E prevenção também, isso que é importante. Ter um material adequado, né? Claro, agulhas, aparelhos, etc. Desculpe. Bom, os aparelhos de ultrassom são vários, né? E o aparelho, o ultrassom, né? Ele é uma ferramenta de imagem prática, principalmente anestesia regional. Não, ele é também, ele vai ser, né, futuramente aquele estetoscópio, tá, que a gente tem atualmente. É claro que eles vão se aperfeiçoar, tá, e a gente vai ter uma facilidade maior. Então aí vocês estão vendo uma gama de aparelhos, né, e nós usamos principalmente os aparelhos portáteis, porque eles ficam fácil para fazer essa locomoção, né, de sala um em outro em sala, porque normalmente nem sempre só nós que usamos esses aparelhos. Muito bem, ele é de fácil aprendizado, mas ele tem uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado é importante que os senhores tenham em mente, porque não é usando o aparelho que vocês vão fazer isso, vai começar a fazer o treinamento ou vão aprender isso no paciente. Os senhores têm que usar, como eu vou mostrar depois, um treinamento, né, em aparelhos que nós usamos para fazer esse tipo de coisa. Tá? Ele fornece imagem em tempo real, tá certo? Ele melhora a qualidade do bloqueio porque ele diminui o tempo de latência e aumenta, então, as taxas de sucesso. Ele reduz aquele número de tentativas e erros que a gente antigamente usava quando usava o estimulador de nervo periférico ou por parestesia. Então, o que ele acontece? Diminui o risco de lesão nervosa. E ele diferencia, né, uma injeção intravascular, né, que às vezes não é intencional, e diferencia também a injeção intraneural e extraneural. Revela a localização de nervos e estruturas vascular, óssea, muscular e visceral. E fornece imagem
em tempo real durante o avanço da agulha. Quer dizer, você pode fazer ajustes de direção e profundidade. E mostra a imagem da dispersão do anestésico local durante a injeção. Aqui nós estamos dando um exemplo, né, de um bloqueio axilar, onde nós estamos estimulando, através do estimulador de nervo periférico, o nervo ulnar, né, usando o ultrassom acompanhado do estimulador de nervo periférico para ter um bloqueio mais preciso. Bom, voltando para o ultrassom, o som audível ele vai de 20.000 Hz até 20 Hz. Acima disso é ultrassom e abaixo disso é infrasom. Os transdutores, tá, que nós temos, nós usamos a medida em megahertz. Então, 1 megahertz é igual a 10 elevado a 6 Hz. Bom, mas como é que é gerada essa onda de ultrassom? Tá? A energia elétrica que é emitida no aparelho, tá, ela vai passar pelo transdutor e vai estimular vários cristais que ficam na base do aparelho. Então, são cristais piezoelétricos, eles têm uma espessura, anote bem, de um cartão de crédito, de 1 milímetro. Então, ele vai passar, vai estimular esses cristais e vai fazendo uma distorção mecânica desses cristais. Então, ele vai transformar a energia elétrica em uma energia mecânica e vai formar ondas, tá, de ultrassom. Essas ondas elas são geradas em pulsos, tá, com compressão e rarefação, e cada pulso vai ter 2 ou mais ciclos. É claro que é para deixar que quando ele forma o eco, né, dá um tempo para essa onda voltar. Então aqui nós estamos mostrando como é que é o pulso dele. Então, a onda sonora que é emitida pelo transdutor, né, ela é parcialmente refletida nas várias camadas de vários tipos de tecido que tem no corpo. E ela vai haver um retorno, né? Vai haver um eco e vai haver um retorno ao aparelho, né? Que vai transformar em sinais elétricos que vão ser interpretados para a geração de uma imagem, como nós já falamos, bidimensional. Aqui é um exemplo, né, simplificado do que acontece. O feixe de ultrassom ele passa pelo meio do meio condutor, atinge um alvo, reflete, volta para os cristais, transforma em energia elétrica e volta para o aparelho que dá uma imagem bidimensional. Mas muito bem, mas como esse som age nos tecidos? Quando esse som é emitido, ele vai sofrer o quê? Uma perda de energia. Essa perda de energia é chamada atenuação. E ela perde como? Ela perde através da absorção, ela perde através da reflexão, ela perde através do espaçamento nas interfaces. Cada tecido ele tem uma densidade e tem uma resistência à passagem, então ele forma esse espalhamento. Mas falando em resistência de tecidos, tá, que traduzindo para o nosso ultrassom, nós falamos em impedância acústica. É a resistência do tecido à passagem do som. Muito bem, agora, quanto maior essa diferença de resistência de tecido, maior ela é a reflexão. Tá? Isso aí é conceito. Tá? Então vamos lá. O ar ele tem um grau de reflexão baixo. Isso é intuitivo, né? Agora, em relação aos outros tecidos, tá? Ele tem uma resistência mais alta. Pele, tecido celular subcutâneo, osso, tudo isso tem o quê? Uma resistência maior, ele tem uma impedância maior. Então, a diferença de impedância entre o ar e os outros tipos de tecido dá o quê? Uma diferença de impedância alta. Então, vai ter uma reflexão maior.
Por isso, tá, que é importante a colocação do gel na interface entre o condutor, entre o transdutor e a pele, certo? Muito bem. O tecido, né? O tecido ele é dado, né? A atenuação é dada pelo coeficiente de atenuação que é dado nessa fórmula, entre decibéis e centímetros. Então, nós estamos vendo aqui os vários tecidos do corpo, tá? E cada qual tem um grau de atenuação. A atenuação é diretamente proporcional à frequência. Então, frequências altas têm atenuação alta. Frequências baixas têm atenuação menor. Então, transdutores de alta frequência, que são os transdutores retos, eles têm uma alta frequência, mas eles têm uma perda de energia, então eles têm uma pequena profundidade, ao contrário acontece com os transdutores curvos, como nós vamos ver. Tá? Então, a atenuação é diretamente proporcional à frequência. E para compensar essa perda de energia, né, o que vai acontecer? O aparelho ele tem uma ferramenta que chama-se ganho, que aumenta o sinal de retorno. Existe uma quantidade enorme de transdutores, mas nós usamos mais o transdutor de alta frequência e o transdutor de baixa frequência. A escolha do transdutor é muito importante, como nós já vimos quando nós falamos em atenuação. Nós não devemos esquecer, se o nosso alvo está próximo, nós devemos usar um transdutor de alta frequência, tá? É porque ele tem uma resolução espacial melhor. E aqueles alvos mais profundos, nós usamos transdutores curvos, que são transdutores de baixa frequência. A ecogenicidade dos tecidos, eles estão relacionados ao quê? À luminosidade. Então aqui são os vários tecidos que nós estamos vendo, tá? E nós vamos vendo a luminosidade dele, a variação da luminosidade que nós vamos ver de uma maneira prática. Observe esse esquema. Nós estamos vendo aqui a veia, que ela fica, a artéria, perdão, que ela fica preta ou anaecóico. A veia aqui que ela está sendo comprimida, né? E ela também é preta, também é anaecóico. Então, a artéria é pulsátil, a veia ela não é, tá certo? Ela é compressível. O nervo ele pode ser hiperecóico ou hipoecóico, como nós vamos ver, dependendo da quantidade de tecido conjuntivo. Já os outros tecidos, tipo gordura e músculos, eles têm uma mistura, né, hiperecogênica ou hipoecogênica, dependendo da quantidade que ele tem de linhas mais claras ou mais escuras. Aqui nós estamos mostrando, né, uma outra região, usando aqui um transdutor curvo, tá, numa região infraglútea, tá, onde nós vemos que os ossos eles são hiperecogênicos, eles refletem bastante aqui, tá, e tem uma sombra hipoecogênica, onde não passa aqui o som, uma sombra escura. Tá? E aqui mostrando o nervo esquiático, aqui nesta região, tá? Mais o que? Mais hiperecogênico, tá? Mais clarinho. Desse lado aqui nós estamos vendo a região aqui do tornozelo, mostrando aqui a tíbia, né? O osso, tá? Formando essa imagem aqui escura, certo? E aqui mostrando, tá, a artéria e a veia, tá? A artéria e a veia, que elas ficam aqui escuras ou anaecóicas, e ao lado dela aqui, ó, um nervo, tá, hiperecogênico por quê? Porque ele já tem uma quantidade maior de tecido conjuntivo. E observe aqui, ó, que esse tendão que está aqui, tá, ele é bem semelhante ao nervo aqui. E é importante que nós fazemos essa distinção. O nervo, tá,
ele tem um trajeto dele. Agora, os tendões, eles têm um trajeto que ou ele vai se inserir no músculo, ou ele vai se inserir no nervo. Aqui mostrando novamente a artéria anaecóica e pulsátil e a veia anaecóica, mas ela é compressível. Nesta região aqui, tá, é a região interescalênica. Nessa região interescalênica, nós mostramos aqui, tá, entre os dois escalênios, os nervos localizados nessa região aqui. Então vocês observam que eles têm em volta tecido conjuntivo, tá, esse tecido conjuntivo, e nós estamos mostrando os nervos sem um pouco tecido conjuntivo aparecendo aqui escuro. Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito. A região interescalênica baixa, a região interescalênica, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que os nervos eles têm uma formação mais escura do que nas regiões abaixo da clavícula. Tá certo? Aqui mostrando a gordura novamente. Aqui, né, o nervo mediano na região do cotovelo, a artéria braquial. O nervo na região do cotovelo, ele é bem hiperecóico, porque ele tem uma grande quantidade aqui de tecido conjuntivo. Muito bem. Uma outra ferramenta interessante do ultrassom é o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele mostra a direção do objeto em movimento. Quando a fonte está se movendo para o transdutor, a frequência percebida é maior, por isso que ela aparece em vermelho. Já quando a fonte se está distanciando do receptor, tá, a frequência percebida é menor, então a imagem é azul. Então aqui ela se aproximando e aqui ela se afastando. Os movimentos do transdutor, o transdutor não é para ficar parado, tá? Eles têm que fazer várias imagens, de pressão, lateralidade, rotação, inclinação, para a gente procurar a melhor imagem do nosso alvo, ou dos tecidos que estão em volta do nosso alvo. Tá? Então aqui, mostrando novamente, tá, os movimentos que nós devemos fazer. Quanto ao posicionamento das agulhas, elas podem ser em plano ou fora de plano. Quando a agulha é em plano, nós vemos todo o trajeto da agulha. Fora de plano, ela vai aparecer apenas um pontinho. Um pontinho ali, fora de plano. E a gente vê na aproximação só os tecidos se mexerem. Muito bem, por que nós fizemos esses planos corporais? Plano sagital, coronal, transverso. Porque na literatura, quando os senhores forem observar a colocação do transdutor, quando eles forem explicar a colocação do transdutor, eles vão falar colocação no plano coronal, colocação no plano sagital, sagital inclinado, e aí vocês vão ter a imagem, né, que vocês têm que fazer. Por isso que é importante a colocação desses planos corporais. Bom, o objetivo da colocação da agulha, né, é colocar a ponta da agulha, tá, ao lado do nervo, tá? Ou seja, perineural, não dentro do nervo ou intraneural, aí não. Né? Evite o contato do bisel com o nervo, tá? E injetar um anestésico local ao redor do nervo e não dentro do nervo. A injeção perineural é visualizada como uma expansão do anestésico local ao seu redor. Muito bem, como aí nós estamos fazendo, né, uma abordagem de um nervo periférico e em plano, né, a agulha está localizada em plano, e nós estamos colocando o anestésico local em volta do nervo, né, não dentro do nervo. Aqui nós estamos colocando a agulha dentro do nervo, tá? Ou seja, aí que nós precisamos tomar o cuidado, né? Muito bem, aqui nós estamos vendo os simuladores que nós fazemos o treinamento. Esse daí é o Phantom, uma imagem do Phantom. Tá? E nós temos
os vasos, né? Ele simula vasos e nervos, e nós fazemos tanto o escaneamento, colocação para visualização deles, fazendo aqueles movimentos com o transdutor, tá? E treinamos também o agulhamento nesse simulador. Antes, claro, né, de colocarmos uma agulha no paciente, tá certo? Então é muito importante que nós usemos esses simuladores que nós temos no serviço, que é só pedir para a gente fazer esse tipo de treinamento. Aqui nós estamos vendo o tipo de agulhamento e uma coisa que eu gosto de insistir muito, muito com vocês, que é o quê? Né? Que é a inclinação da agulha. Observe que nós temos o controle, né, as agulhas que mais nós usamos, que é a Bebral e a Pajung. A Pajung, observa que ela é uma agulha ensonada, então ela tem mais uma facilidade de observar. Então nós estamos vendo as diferentes inclinações. E observamos que acima de 30 graus, nós já começamos a ter uma diferenciação no padrão de cada agulha, tá? E nós começamos a ver a dificuldade que tem na observação dessa agulha em ângulos acima de 45 graus. Tá? Isso é muito importante, porque esse agulhamento, nós temos que sempre nos disciplinar para fazer agulhamentos em torno de 30 graus. E aqui nós estamos vendo as agulhas que tem, as agulhas ensonadas, né, que elas têm vários dentes, que faz com que haja uma reflexão, né, e torna ela mais visível. É claro que isso vai haver um aperfeiçoamento melhor dessas agulhas. Bom, pessoal, nós estamos terminando, aqui nós estamos mostrando a referência, né, desses livros, onde que se baseou nisso daí. E eu quero agradecer aqui, né, eu e o Dr. Adilson, nós estamos agradecendo. Muito obrigado.